pessoal, essa é a sexta lição da nossa revista sobre o dom de operar maravilhas. Como vocês estão nessa quarentena? Estão com saudade da igreja, dos amigos? Essa é uma boa oportunidade para que a gente peça que Deus opere maravilhas em nosso meio, que Ele cuide da gente nesse momento que estamos passando. Vamos fazer uma oração para iniciar nossa aula? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja conosco. No momento que estivermos assistindo esse vídeo, que nós possamos entender qual é a Tua vontade para nossas vidas e quão grande és Tu e misericordioso para ouvir e atender os nossos pedidos. Fica conosco durante esse período que estivermos assistindo esse vídeo e cuidando, Senhor, de cada família durante esse período que estamos passando. É o que te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O texto base da nossa lição se encontra no capítulo 5 e versículo 12 de Atos, onde está escrito assim: Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. O objetivo da lição de hoje é que a gente perceba que os milagres são um ato de soberania de Deus. A gente precisa entender que os milagres é a prova da presença do reino de Deus e reconhecer que eles são um fruto da compaixão divina. Nós não merecemos nada, mas pela graça de Deus, Ele nos concede os milagres e atende aos nossos pedidos. É maravilhoso ter a oportunidade de ser testemunha da manifestação de Deus. Principalmente quando enfrentamos algo que aos nossos olhos parece ser impossível de ser resolvido. O povo de Israel passou por uma experiência parecida, quando eles estavam à beira do Mar Vermelho, fugindo daquele período de escravidão no Egito. Eles se encontraram na frente de um mar que parecia ser impossível de ser atravessado. Como vencer aquele obstáculo tão grande? Como atravessar o Mar Vermelho com crianças, idosos, animais? Nessa ocasião, Deus usou o seu servo Moisés para estender a mão sobre o mar e dar passagem ao povo. O relacionamento de Deus com os homens sempre esteve marcado por diversos atos admiráveis. No Antigo Testamento, em Êxodo, temos esse exemplo que eu acabei de falar sobre abrir o Mar Vermelho para que o povo passasse. Após esse período, o Senhor fez cair maná do céu para aquele povo enquanto eles estavam no deserto. Ele transformou água amarga em água doce. No livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 6, fez um machado flutuar. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, através da oração de Elias, um menino ressuscitou. E os milagres continuam presentes no ministério de Jesus, também no Novo Testamento. Jesus ressuscitou mortos, como seu amigo Lázaro, fez Pedro andar pelas águas, alimentou uma multidão com poucos pães e peixes, transformou água em vinho. São inúmeros milagres que nós podemos falar. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, Jesus disse: Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres. E por isso é que o povo de Deus, que nós podemos experimentar esses milagres até hoje. E para que esses sinais continuassem acontecendo, Deus agraciou algumas pessoas da igreja com o dom de operar maravilhas. Você possui alguma situação complicada que Deus entrou com providência e realizou um milagre na sua vida, na sua família? Tem algo que você pedia fervorosamente e o Senhor respondeu a sua oração? Deixe aqui nos comentários, compartilhe com a gente como isso aconteceu. É muito bom que a gente fale dos feitos de Deus para engrandecer o nome dele e também aumentar a nossa fé. O primeiro tópico da revista é um ato de poder divino. Por mais extraordinário que os milagres sejam, nós precisamos ter a consciência de que, assim como a salvação, eles são um fruto da ação sobrenatural de Deus. O dom de operar maravilhas é um presente dado por Deus e ninguém pode se orgulhar de recebê-lo, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Jesus é a fonte dos milagres. Nós temos vivido tempos difíceis onde há muitos homens egocêntricos que atribuem a si mesmos a fonte de sinais milagrosos. Eles manipulam a fé das pessoas e forjam milagres que não passam de autossugestão. Por exemplo,
Uma pessoa diz que Deus irá fazer um milagre e irá dar um carro a ela, mesmo que Deus não disse nada disso a ele. A pessoa que recebeu essa mensagem, confiando nessa palavra, vai até a loja, faz uma dívida que não pode pagar e compra o carro, porque ela ouviu que aquilo seria uma promessa e seria um milagre, Deus daria o carro. Mas muitas vezes o que acontece são que essas pessoas autossugerem um milagre. Não foi Deus que disse ou não foi Deus que prometeu. E isso é um grande perigo, pois pode acabar minando a fé das pessoas. O propósito de falarmos sobre esse assunto é que você aprenda a sã doutrina de Cristo, que não seja um alvo da manipulação nos tempos que estamos vivendo. O segundo tópico fala sobre a manifestação do reino de Deus. Como nós vimos na introdução da lição, o ministério de Jesus foi marcado por inúmeros atos extraordinários. Eles testemunhavam que o reino de Deus havia chegado. Quando João Batista estava na prisão, ele ouviu falar sobre Jesus e enviou alguns de seus discípulos até o Mestre para saber se ele era realmente o Cristo que havia sido prometido para trazer a salvação. Jesus, no capítulo 11 e versículo 4 de Mateus, diz o seguinte. Vamos abrir juntos a nossa Bíblia para ver. Então, Mateus, capítulo 11. E o versículo 4 e 5. Jesus respondeu aos discípulos de João. E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. No Evangelho de João, os milagres de Jesus são retratados como sinais, porque ele acreditava que esses milagres que Jesus realizava eram um testemunho claro ao mundo todo de que o reino de Deus havia chegado na terra, de que o Messias prometido já estava entre eles. Hoje, um dos testemunhos de que a igreja tem são as manifestações desses sinais milagrosos. Em Marcos 16 e 17, como já lemos antes, afirma que os sinais seguiriam aos que crerem. Então, podemos saber que crendo, orando, precisamos continuar a pedir que esses milagres aconteçam no nosso meio. Precisamos crer e orar para que esses sinais continuem acontecendo no meio da igreja e manifestem o amor de Deus e o poder dele também para aquelas pessoas que não creem na sua palavra ainda. Próximo tópico seria milagres como fruto da compaixão. Os milagres ocorrem devido às necessidades das pessoas. Todos os milagres realizados por Jesus na terra, durante a igreja primitiva, nunca foram uma forma de Cristo se exibir. O motivo pelo qual ele realizava esses milagres foram sempre a compaixão. Por exemplo, a situação em que Jesus multiplica pães e peixes para alimentar uma multidão. Em Mateus, no capítulo 15, um pouco à frente, é onde a gente abriu. Mateus 15 e versículo 32. E chamando Jesus os seus discípulos, disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então a multidão estava seguindo Jesus havia 3 dias. E Jesus não quis mandá-los embora sem comer nada. Jesus teve compaixão daquele povo. E assim ele realizou o milagre da segunda multiplicação de pães e peixes, para que todas aquelas pessoas que o acompanhavam pudessem se alimentar para ir embora. Da mesma forma, Jesus se compadeceu quando ele ressuscitou o viúvo da filha de Naim. Em Lucas, no capítulo 7, no versículo 13,
Lucas 7:13, Jesus, está escrito assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus viu o enterro do filho daquela viúva, era o filho único, e se compadeceu dela e disse para a mulher não chorar. E ele chegou, tocou o esquife, parou todos que conduziam aquele velório e disse para o jovem: eu te mando, levanta-te. Jesus se compadeceu a ponto de ele ir até aquela situação e realizar o milagre. Foi essa mesma compaixão que no capítulo 1 e versículo 41 de Marcos fez Jesus estender a mão a um leproso e curá-lo. Vamos abrir em Marcos 1, capítulo 1, a partir do versículo 40 diz que um leproso se aproximou de Jesus e rogou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Olha a fé que esse leproso teve de pedir a Jesus que, se ele quisesse, poderia purificar a ele. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. Como vimos, o propósito dos milagres realizados por Jesus era de atender à necessidade das pessoas. Nunca foi uma demonstração gratuita do seu poder, nunca foi para se mostrar. E a partir disso, nós podemos perceber que, infelizmente, hoje, algumas pessoas tratam o milagre com a intenção de se promover. E isso é errado. Ninguém pode se vangloriar de algo que é Deus que faz. O Senhor pode conceder o dom de operar maravilhas, mas se Ele não conceder o dom ou se Ele não trabalhar, nós somos só uns instrumentos, nada vai acontecer. Jesus não fez também propaganda dos seus milagres, pelo contrário, algumas vezes ele aconselhava para que não falasse aquilo para ninguém. E através disso nós podemos crer que nós temos um Deus que vê o nosso sofrimento e se solidariza conosco. Creia que Ele está contigo. Peça e acredite que o Senhor pode ouvir o seu problema, pode atender o seu clamor. Peça não apenas para você, mas pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelo mundo, por toda a situação que temos passado, por todas as pessoas que têm trabalhado contra esse vírus que nós não conhecemos, mas o Senhor é o Deus que pode agir, pode nos curar e pode também nos livrar. Creia que o Senhor é um Senhor poderoso. Amém?